Guerra, bombardeio na maior cidade do país, tiroteio, fuga da população para o interior e forças militares que contestavam o presidente. Se você acha que eu estou falando de alguma das guerras mundiais ou de algum golpe de Estado, eu preciso te dizer, todos esses fatos aconteceram no Brasil do começo do século XX, mais precisamente em São Paulo. Os eventos que eu acabei de mencionar estão relacionados à Revolta Paulista, que aconteceu em julho de 1924 e fazem parte do tenentismo no Brasil. Se esse assunto te interessa e você quer saber mais sobre a Revolta Paulista, você chegou ao lugar certo. Então assista essa aula comigo e aprenda mais sobre a história do Brasil republicano. Eu sou o professor Bruno Tulux e o meu objetivo é te ajudar a entender a história. A Revolta Paulista teve início no dia 5 de julho de 1924, exatamente 2 anos após o início da Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Esse evento estava relacionado ao tenentismo, que começou em 1922, lá com a Revolta de Copacabana, e que era uma mobilização dos militares de baixa patente do Brasil, que não concordavam com a política arbitrária do presidente da República, que era ligado às elites agrárias do país. É importante contextualizar que nesse momento o Brasil era politicamente governado e administrado pela elite cafeeira, e existia até uma alternância entre políticos mineiros e paulistas, representados pelo Partido Republicano Mineiro e pelo Partido Republicano Paulista, cenário que excluía totalmente a participação da população na escolha dos governantes do Brasil. Na época da eclosão da revolta, o presidente do Brasil era Arthur Bernardes, um mineiro representante das elites cafeeiras e que havia sido eleito pelo PRM no ano de 1922. Vale salientar que existiam rumores que Arthur Bernardes, o presidente do Brasil, constantemente tecia críticas ao exército brasileiro. E esse foi um dos motivos que impulsionou essa revolta. E vale a pena ressaltar também que o fortalecimento do tenentismo foi muito importante para a história do Brasil, já que esses mesmos tenentes participariam de um outro evento muito importante, de uma outra revolta muito importante, que modificaria os rumos da política nacional. Essa revolta iria acontecer no ano de 1930 e colocaria fim à República Velha. Os interesses dos revoltosos paulistas de 1924 basicamente podem ser resumidos em 4 pontos. Construir um novo país fundamentado em uma república que fosse comandada por militares, porém com uma economia liberal. Realizar uma ampla reforma educacional no Brasil, desenvolver um sistema eleitoral nacional à prova de fraudes, contrariando o que estava sendo praticado no Brasil na década de 1920, e depor o presidente Arthur Bernardes. A Revolta Paulista teve como líderes o general Isidoro Dias Lopes, conhecido como Marechal da Revolução, e os tenentes Joaquim Távora e Juarez Távora. E antes do início do movimento, era provável que militares de outros estados do país, como Mato Grosso, Amazonas, Pará e Rio Grande do Sul, também aderissem à revolta, porém esse fato não chegou a se concretizar. Os revoltosos iniciaram um ataque com bombas e armas de fogo no dia 5 de julho de 1924, quando foi possível ouvir as ações bélicas em diferentes regiões da cidade de São Paulo. E essa cidade foi minuciosamente escolhida por já ser uma das maiores e mais importantes do Brasil. E os rebeldes acreditavam que os ataques a importantes pontos da cidade mobilizariam e incentivariam a adesão de outros quartéis de outros militares do Brasil a aderirem ao movimento. Nessa primeira etapa da revolta, as ações dos tenentes conquistaram vários pontos importantes da cidade, como quartéis do Exército e da Força Pública de São Paulo. E se você gosta de guerra, eventos militares e outros fatos históricos, eu quero te convidar a conhecer a loja Overlord Store para você usar uma camiseta histórica com temática militar, como essa que eu estou usando. E para adquirir sua camiseta com desconto histórico de 15%, basta você usar o cupom TULUXHISTORIA ao finalizar sua compra. O link para ver todas as estampas históricas eu vou deixar tanto na descrição desse vídeo, quanto no primeiro comentário fixado. Lembrando que comprando qualquer camiseta utilizando esse cupom, você me ajuda a manter o canal e a gravar mais vídeos como esse. E agora vamos voltar a falar sobre a Revolta Paulista. E assim que iniciaram os combates, o presidente de São Paulo, o senhor Carlos Campos, foi orientado a deixar imediatamente sua residência oficial, uma vez
que essa seria o alvo muito fácil dos revoltosos. Nos 5 primeiros dias, os combates se intensificaram e os tenentes haviam conquistado pontos importantes da cidade. Essa situação fez com que o presidente do Brasil, Arthur Bernardes, não medisse esforços para combater as ações dos tenentes em São Paulo. Milhares de soldados a serviço da resistência federal foram enviados a São Paulo, ao mesmo tempo em que Arthur Bernardes autorizou uma severa campanha de bombardeio contra os revoltosos. Diante desse cenário, a cidade de São Paulo acabou se tornando um verdadeiro campo de guerra. Essa ação do governo federal intensificou a repressão e efetuou bombardeios contra inúmeros alvos, muitos deles que nem haviam sido ocupados pelos tenentes. A reação federal causou pânico entre os civis e, segundo algumas estimativas, aproximadamente 300 mil moradores de São Paulo deixaram suas residências e foram se refugiar no interior do estado, temendo que esse conflito se prolongasse por ainda mais tempo e causasse mais destruição. A Revolta Paulista de 1924 ficou marcada como o maior conflito armado ocorrido na maior cidade do Brasil. O contra-ataque das forças federais não poupou nem os bairros mais pobres, habitados pelos trabalhadores e que não se conectavam de nenhuma forma com a ação militar proposta pelos tenentes do exército. Nessa ocasião, cerca de 4 mil pessoas ficaram feridas com os bombardeios da resistência federal. E motivos como os inocentes, alvos das ações de repressão, a falta de apoio popular, a ausência de um plano de ações dos revoltosos após a primeira etapa dos ataques e o estado de calamidade em que a economia se encontrava com o desenvolvimento do conflito, enfraqueceu o movimento. E em pouco menos de um mês de combate, os revoltosos já planejavam deixar a cidade de São Paulo. Fato que se concretizou no dia 28 de julho de 1924. E nessa fuga, realizada em direção aos estados do Paraná e de Santa Catarina, os revoltosos de São Paulo acabaram se encontrando com outros tenentes que também estavam insatisfeitos com a situação do país naquela época. E se essa aula de história está te ajudando a entender o tenentismo no Brasil, eu fico muito feliz. Mas não se esqueça que o seu apoio é fundamental para que eu possa gravar mais aulas como essa. Então deixe seu like, um comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também podem gostar desse tema. E se você estiver assistindo essa aula da sua Smart TV, depois que terminar, deixe o seu feedback nos comentários. E esse apoio que para você parece que é muito pouco, para mim é extremamente valioso. É assim que o YouTube reconhece que esse vídeo é interessante e que pode compartilhar esse conteúdo para outras pessoas. Assim você me ajuda no engajamento tanto do vídeo quanto do canal. E se essa é a sua primeira vez assistindo uma aula minha, se inscreva aqui no canal. Dessa forma você não vai perder nenhuma aula, nenhum conteúdo que eu posto sobre história. E tem muito tema interessante sobre história do Brasil e história mundial por aqui. Se você quer saber mais, fique por aqui que no final eu vou te dar uma dica especial. Apesar do tempo relativamente curto dos combates, com duração de 23 dias, a Revolta Paulista deixou um legado muito importante de resistência dos tenentes contra o governo federal, mas também teve como consequência a grande destruição da cidade, por conta dos tiroteios e bombardeios que ocorreram e também uma quantidade considerável de mortes, cerca de 720 pessoas, entre militares e civis. Se por um lado a Revolução Paulista fracassou e não atingiu seu objetivo inicial, por outro lado, esse acontecimento fortaleceu o movimento tenentista no Brasil. No Paraná, os tenentes paulistas se uniram ao grupo liderado por Luiz Carlos Prestes, que a partir daí deu início a uma nova etapa do movimento tenentista, a Coluna Prestes, que marchou pelo interior do país entre 1925 e 1927, mobilizando a população contra as ações do governo federal durante a República Velha. E conforme eu prometi, para você que ficou até aqui, eu vou deixar como recomendação um outro vídeo que eu já gravei sobre um tema muito importante, a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Muito obrigado pela sua companhia e eu espero encontrar você em outros vídeos aqui do canal. É isso aí, bom estudo, valeu e até breve. Tchau, tchau!